próximos 10 minutos quem e quando indicar a oclusão do apêndice atrial esquerdo. Eu vou fazer um papel aqui um pouquinho de advogado-diabo, falando um pouquinho das indicações básicas, que é o paciente de alto risco de sangramento e aquele que já teve um sangramento maior e por isso contraindica a anticoagulação futura. O Thiago já falou bem, né, que o apêndice atrial esquerdo muitos consideram como o mais letal anexo do nosso corpo. 91% dos trombos de átrio esquerdo estão localizados neles, mas nos pacientes que têm FA, que vão ter um acidente vascular cerebral, 25% não estão relacionados única e exclusivamente com o mecanismo cardioembólico, tá? Então isso é importante. Então, o que a gente quer evitar? Evitar que um trombo localizado no átrio esquerdo migre para dentro do corpo, um trombo no apêndice atrial esquerdo migre para dentro do átrio esquerdo e caia na circulação sanguínea, e embolizando na circulação arterial. Então, o que a gente tem? A gente tem a FA não valvar, que o paciente, se é adequado à anticoagulação, ele deve ser anticoagulado ou com um antagonista da vitamina K ou com um novo anticoagulante ou um anticoagulante direto. Na ausência dessa indicação formal, a gente tem as duas próteses que já foram testadas em alguns ensaios clínicos, que a gente poderia lançar a mão em alguns subgrupos de pacientes. Um deles é os pacientes com elevado risco de sangramento, Hasbled acima de 3, pacientes com tumores do sistema nervoso central, gastrointestinal, trombocitopenia, pacientes frágeis ou pacientes com necessidade de tripla terapia a longo prazo. Então, se esse paciente tiver um aceitável risco de sangramento, ele deve ser anticoagulado. E da mesma forma, se tu pensar que ele não pode ser anticoagulado, tu teria que pensar: será que eu não posso dar um novo anticoagulante exatamente porque um novo anticoagulante tem um menor risco de sangramento do que o antagonista da vitamina K? Se não, a gente pode pensar na oclusão do apêndice atrial esquerdo. Mas sempre lembrando, a gente troca anticoagulante por pelo menos dupla antiagregação plaquetária no segmento clínico. Então vamos lá. Duas coisas, essas três coisas eu vou citar aqui nos próximos slides. O Thiago já demonstrou meta-análise dos dois principais ensaios clínicos, que não tem uma não inferioridade em relação ao Marevan, à varfarina. E por que eu falei que se tu tiveres a possibilidade de dar um anticoagulante direto? Exatamente por isso, em relação ao antagonista da vitamina K. O pool de ensaios clínicos randomizados, com meta-análise, diminui 9% a mortalidade em uso dos novos anticoagulantes e o risco de sangramento tem uma redução importante de 7,5% dos novos anticoagulantes versus 11%. Então, se o teu paciente é de alto risco, tu poderia avaliar um antagonista, um novo anticoagulante como estratégia de terapia anticoagulante. Aqui, sangramento, aquela história, vou trocar um anticoagulante versus uma dupla antiagregação plaquetária, e ainda a gente não tem uma resposta definida. Qual que sangra mais? Teoricamente, a gente acha que o anticoagulante vai sangrar mais do que a dupla antiagregação plaquetária. A gente ainda não tem ensaio clínico na cardiologia, tem 2 ensaios clínicos em síndrome coronariana aguda que estão recrutando que no segmento clínico a gente vai ter a resposta definitiva para isso. Então, eu falei sobre esses itens que eu gostaria de falar. Agora tem outra situação clínica, pacientes que já tiveram um sangramento maior, angiopatia amiloide, que o pessoal da neuro discutiu um pouco ontem, eu vou deixar um pouquinho de lado, e principalmente insuficiência renal crônica, severa, com uma contraindicação à anticoagulação. Então vamos lá, vamos falar desses itens. Quando a gente avalia um paciente com insuficiência renal crônica, a gente considera ele de alto risco de sangramento. 20% desses pacientes podem ter um risco significativo de sangramento. Então a gente teria um benefício incerto na prevenção
de acidente vascular cerebral. E a gente sabe que os novos anticoagulantes, que sangram menos, a grande maioria deles estão contraindicados nesse subgrupo de pacientes. Mas algumas coisas estão mudando o nosso paradigma, né? Uma corte publicada ano passado, com mais de 4.000 pacientes em diálise que tiveram anticoagulação com antagonista de vitamina K, reduziram a mortalidade em 22% e a taxa de acidente vascular isquêmico em 32%. Acidente hemorrágico, sangramento gastrointestinal ou qualquer sangramento não teve diferença entre as duas estratégias, exceto no grupo que pacientes tiveram que usar aspirina concomitante ou que tiveram AVC hemorrágico prévio. Então, AVC hemorrágico prévio, insuficiência renal crônica, aí sim poderia ser uma contraindicação. Então, insuficiência renal crônica isoladamente, eu não creio que seja uma contraindicação. Renal crônico, está dialítico, eu vou pensar em fechar o apêndice atrial percutâneo ou dar anticoagulante. Eu acho que deveria dar anticoagulante e observar a resposta clínica desse paciente. Do sangramento maior, eu acho que o protótipo é o AVC hemorrágico. Tá? A gente tem duas cortes, uma corte dinamarquesa e uma alemã. Pacientes pós-AVC hemorrágico, com fibrilação atrial, com Chagas-Vasque indicando a anticoagulação oral, no acompanhamento clínico, eles tiveram uma maior sobrevida com a anticoagulação oral do que os pacientes que ficaram sem terapia ou com antiplaquetários. Isso também é uma corte alemã, também demonstrou a mesma situação. Também, então, no AVC hemorrágico, talvez a gente tivesse que anticoagular o... Aqui, AVC hemorrágico abre uma grande janela, mas acho que a gente não pode generalizar a questão. AVC hemorrágico é igual a uma contraindicação absoluta à anticoagulação. Passando um pouquinho, né, então eu deixo aqui, isso aqui não é das duas referências, é uma opinião minha, então fica sempre a interrogação, será que a gente tem que tentar anticoagular primeiramente esse paciente para ver se ele tem uma contraindicação absoluta à anticoagulação? Agora tem duas situações um pouquinho diferentes, que é a falha de anticoagulação. Então o paciente está anticoagulado e ele teve um AVC cardioembólico ou ele tem um ecocardiograma transesofágico com trombo no interior do apêndice. Aqui o isolamento elétrico do apêndice atrial esquerdo é muito específico da nossa área, eu não vou citar para vocês, mas essas duas situações são importantes. Pacientes intolerantes com baixa aderência, NR lábio ou escolha do paciente, é uma questão que a gente poderia pensar em prevenir de uma outra forma não farmacológica a questão de fenômeno tromboembólico. Citar esses dois itens aqui, tá? Trombo no apêndice e NR lábio. A questão da aderência, tá? Dos novos anticoagulantes, o ponto de corte é 80%. Tá? Então, se os pacientes tiverem uma aderência menor que 80%, teoricamente eles não estão bem anticoagulados, eles não estariam protegidos de eventos tromboembólicos. Os antagonistas da vitamina K, por exemplo, eles têm que manter um TTR acima de 58% para pelo menos ser superior a S com optogrel. Tá? Idealmente acima de 70%. Se tu tiver menos de 70% de TTR nos pacientes com antagonista de vitamina K, teoricamente tu teria que trocar por um novo anticoagulante. Então a questão da aderência é muito importante. Se o paciente tem um trombo no apêndice atrial esquerdo, a gente considera como falha de anticoagulação e a gente tem que mudar a nossa estratégia. Mas se o paciente for virgem de anticoagulação, fugindo um pouquinho da questão da aula, eu acho que isso daqui é muito importante, vale a pena a gente citar, tá? Os pacientes com rivaroxabana, chegou um paciente com FA recém-diagnosticado não anticoagulado, rivaroxabana em 6 semanas só dissolve trombo em 40%. Tá? Diferente da varfarina, que em 4 semanas, terapêutica, em 90% das vezes reverte o trombo no interior do apêndice atrial esquerdo. Então, trombo no apêndice atrial esquerdo, preferência para antagonista da vitamina K em relação aos novos anticoagulantes. A gente vai ter uma resposta com ensaio clínico randomizado, isso aqui são dados de corte, tá? Mas são as evidências atuais que a gente dispõe. O Thiago demonstrou isso, tá? Esse slide, que
Eu acho que é uma coisa, por exemplo, o Faustino que faz sistematicamente isso. Já estou terminando. Sistemático, se tu tiveres um paciente que vai ser submetido a uma cirurgia cardíaca, independente se ela for revascularização ou cirurgia valvar, eu acho que é uma excelente estratégia, apesar de não ter um benefício comprovado em ensaio clínico randomizado, fazer a exclusão cirúrgica do apêndice atrial esquerdo. Isso não impede que o teu paciente, não tira a questão da anticoagulação no segmento clínico, até porque 60%, tem alguns estudos que demonstram até 60% dos pacientes mantêm o apêndice atrial remanescente, mas muito provavelmente vai diminuir eventos tromboembólicos. E a questão da oclusão percutânea, a Sociedade Europeia considera como 2B, no paciente com uma contraindicação a longo tempo dos anticoagulantes. Então, essa questão do alto risco de anticoagulação, eu acho que a gente tem que dosar bem a questão, se realmente a gente não vale a pena a gente anticoagular, ver o resultado e daí depois a gente pensar numa outra estratégia. A gente vai ter a resposta também, tá? A gente vai ter um ensaio clínico em pacientes de alto risco, com risco aumentado de sangramento, tá? Ou o risco aumentado RAS-BLED acima de 3, ou que eles tiveram um sangramento do sistema nervoso central, gastrointestinal ou respiratório, ou pacientes com insuficiência renal crônica terminal. Serão randomizados para a oclusão do apêndice ou tratamento médico otimizado, sendo que 50% dos pacientes vão estar utilizando novos anticoagulantes. Aqueles ensaios clínicos iniciais, o Fernando deve falar isso na aula dele, somente menos de 20% usaram os novos anticoagulantes. Vai ter um segmento aí de 2 anos que a gente vai ter uma resposta um pouco mais palpável para essa questão da indicação, que atualmente a gente tem uma indicação apenas 2B para a oclusão do apêndice atrial esquerdo. Então, eu concluo que apêndice é primeiramente indicado em contraindicação absoluta à anticoagulação oral. Antagonistas de vitamina K e os novos anticoagulantes possuem contraindicação semelhantes, mas que os novos anticoagulantes reduzem sangramento, mas ainda a gente tem dado limitado comparado com a oclusão do apêndice atrial esquerdo, que vai ser respondido por esse trial. O trial será de fundamental importância para avaliar os pacientes com alto risco de sangramento, vai clarear um pouco as nossas dúvidas frente a essa estratégia. E importante, tá? A oclusão de apêndice e os novos anticoagulantes não são adversários, apenas constituem estratégias diferentes para grupos distintos de pacientes.